Meus amigos do Ponto de Vista, essa semana nós estamos recebendo aqui no nosso Ponto de Vista o vereador Salles Júnior. Salles não esteve conosco na parte anterior, está vindo agora, exatamente depois de reeleito, conversa conosco no nosso Ponto de Vista. Meu amigo Salles, obrigado por estar presente aqui conosco. Claro, nós vamos dividir o programa em vários aspectos, né? Mas primeiro agradecê-lo por estar aqui conosco. Gratidão é toda nossa em poder estar participando, né, pela primeira vez do programa Ponto de Vista. Sempre aberto para questionamentos, perguntas. Estou aí pronto e à disposição para o seu programa. Vamos pelo seu retorno à Câmara. As conversas que nós tínhamos na rua era que Salles Júnior saiu de perto de Nabor, ele agora está fritado, ou seja, está fora do contexto. Como é que você recebeu isso? Foi um alento para seu retorno à Câmara? Olha, a gente acredita que o político, né, que exerce um trabalho produtivo na Câmara Municipal de Patos, independente de partido, de apoio, de seja qual for o político, né, nós devemos estar mostrando para a sociedade, mostrando para a população que você está fazendo valer cada voto que foi confiado a você para você representar o povo. Então, assim nós fizemos e nós, observando algumas atitudes e comportamentos, práticas do governo, né, anterior, o governo de Francisco Mota, nós não entendemos que poderíamos comungar com muitas coisas do governo. E aí começamos a ter uma postura de independência, né? Conversamos com alguns vereadores, com o vereador Jefferson, por exemplo. Ele se alinhou na nossa posição diante do desgaste que o governo vinha tendo e nós precisávamos se afastar do governo para mostrar para a população realmente um mandato produtivo que nós precisávamos apresentar para a população. Isso foi criando uma indiferença com o governo de Francisco Mota ao ponto de nós não termos acesso de levar para a população as demandas e as reivindicações da população. Então, isso foi criando um desgaste muito grande entre o político Salles Júnior e o governo de Francisco Mota. E aí começou justamente essa repercussão, né? Essa mensagem aí diante da sociedade vinda por alguns políticos, né, que Salles não iria conseguir sua reeleição porque se distanciou de quem ou do grupo que ele teria votado na última eleição. Então, a gente não se preocupou com isso, a gente relevou tudo isso aí porque a nossa confiança estava primeiramente em Deus e depois no trabalho que nós estávamos apresentando para a sociedade dentro da Câmara Municipal de Patos, apresentando requerimentos, projetos de lei, emendas ao orçamento, proposituras que realmente pudessem contribuir com a cidade de Patos. Eu não digo nem com a gestão, com a cidade de Patos. Então, só para você ter uma ideia, que nós não assumimos uma posição de oposição, nós assumimos uma posição de independência. E quando eu falo isso, é quando eu chego e digo que nós votamos na maioria dos projetos do governo de Francisco Mota. Mas aquilo que nós entendíamos que não deveria comungar, nós nem votava a favor e, ao mesmo tempo, nós explicávamos para a população o porquê éramos contrários a tudo isso. Mas, tranquilo estivemos durante todo esse período, chegou o período, o processo eleitoral, e aí a gente foi para cima, foi para a rua, mostrando para a população realmente a nossa produção, a nossa produtividade dentro da Câmara enquanto parlamentar e, graças a Deus, conseguimos mais uma reeleição. O seu partido, a aliança do PRB com o PSDB, foi feita na questão de vereador. Quando é que o seu partido, você especificamente, chegou à conclusão de que não, Dinaldinho vai ser a mudança necessária para Patos? Olha, a gente começou a entender essa mensagem, né, quando a gente começou a tomar decisões. Uma delas era não acompanhar o candidato do governo de Francisco Mota. Seja ela, que ainda naquele tempo ainda existia essa interrogação na mente dos políticos e da sociedade, quem seria o nome, quem seria o candidato. Mas uma posição, o PRB, eu e o vereador Jefferson, nós já tínhamos tomado, em não acompanhar o candidato, né, ou
a própria prefeita na sua reeleição. Então isso aí nós já deixamos resolvido. E aí nós começamos a conversar e observar realmente as propostas que o candidato na época, né, o pré-candidato na época, o Dinaldinho, ele tinha para a cidade de Patos. Observávamos a intenção dele, principalmente com relação à saúde do nosso município, quando nós não entendemos até hoje por que a Alexandria, Taperoá, Samamed e dentre outras cidades bem menor com relação a porte do que Patos, fazia cirurgias eletivas e Patos não. Então nós começamos a elaborar, o PRB começou a elaborar algumas propostas para acrescentar ou agregar dentro do plano de governo de Dinaldinho, voltada para a saúde e também para a infraestrutura, porque a gente vê muitas obras paralisadas, além da deficiência na saúde. E começamos a ter esse alinhamento de PRB e o PSDB na composição de uma chapa na proporcional e também na majoritária. O vereador Salles Júnior falou sobre cirurgias eletivas. O Hospital Regional de Patos, além das cirurgias eletivas, está passando um problema seríssimo. Nós temos não sei quantas esperas para cirurgias na área de ortopedia e tem pessoas lá, eu recebi essa semana, meu caro Salles Júnior, um senhor com 85 anos, 4, 5 dias esperando por uma cirurgia, passando por uma série de coisas no Hospital Regional de Patos. Vocês antes já tinham feito essas com relação às cirurgias eletivas. Agora também cirurgias ortopédicas. Tanto cirurgias eletivas quanto cirurgias ortopédicas. Eu estive com o diretor atual, Leudo, quando começou a aumentar a demanda e a fila de espera para a realização das cirurgias ortopédicas. Ele nos dizia que existiam médicos na escala, os médicos estavam trabalhando, só que devido à demanda era necessário esse cronograma e esse planejamento para a realização dessas cirurgias ortopédicas. Então, a não ser que seja urgência, né, coisa, por exemplo, uma cirurgia ortopédica de uma fratura exposta, coisa desse tipo que é necessário. Lógico, isso aí é prioridade, é urgência. Mas as cirurgias que podem aguardar, né, isso aí existe um calendário, existe um planejamento, existe um cronograma para a realização dessas cirurgias. Com relação às cirurgias eletivas, quero que fique bem claro, e aí parte da sociedade sabe, se não sei, todo mundo sabe, que as cirurgias eletivas, elas são pagas pelo município, através do recurso que vem de alta complexidade. Então, o município é quem paga essas cirurgias eletivas para serem feitas, embora sendo no Hospital Regional de Patos. E aí, há um bom tempo já, em Patos, não se realiza cirurgias eletivas. E essa foi uma das nossas cobranças, Silvio, junto ao prefeito eleito, Dinaldinho, para que ele possa destinar parte do recurso que ele irá receber dos repasses do governo federal para alta complexidade para a realização de cirurgias eletivas, porque, repito, não podemos admitir que qualquer cidade pode fazer cirurgias eletivas, menos a cidade de Patos. Eu fiz um levantamento quando eu recebi essa denúncia do senhor com 86 anos, eu achei uma coisa fora da minha realidade, e o problema é o seguinte: o Hospital Regional de Patos precisa, com urgência urgentíssima, que vocês usam muito lá na Câmara, então está precisando com urgência urgentíssima de uma UTI ou de uma melhoria na UTI, porque, por exemplo, pessoas com mais de 80 anos, o anestesista, muita gente, só faz um procedimento se tiver vaga na UTI. Isso. E muitas vezes não tem essa vaga na UTI porque já está preenchido todo aquele pessoal, porque a UTI de Patos é muito pequena. Me parece que são 6 leitos para uma cidade do tamanho de Patos, mais a região de Patos. A briga nossa seria, além das cirurgias, também melhorar a nossa UTI. Certa vez a gente, conversando com o vereador eleito também, vereador Ivanes, a gente conversava com ele. Que é médico ortopedista. Médico ortopedista que tem uma vida praticamente dentro do Hospital Regional de Patos. Ninguém mais do que ele também, né, para nos relatar alguns acontecimentos e também sugestões com relação ao Hospital Regional de Patos. Por exemplo, ele nos dizia, Silvio, que o hospital ele foi projetado para 50 anos. Então, já se passaram os 50 anos,
da existência, da construção do Hospital Regional Janduí Carneiro. Então, hoje, se faz necessário, e aí eu uso as palavras que a gente usa na Câmara, que você falou aí, em caráter de urgência. Nós precisamos de uma ampliação. Eu não digo nem uma reforma. O Dinaldinho me disse aqui, em entrevista conosco, que a principal ideia dele é a construção de um hospital municipal. Mas a gente entende a boa intenção dele Eu acho complicado, né? A gente entende a boa intenção dele em alimentar essa ideia. Talvez seja um sonho dele, de Patos, em ter esse hospital regional, esse hospital, né, para a realização municipal para a realização dessas cirurgias, mas, a princípio, enquanto se trabalha a construção desse hospital municipal em Patos, e acredito eu que deve se resolver primeiro a questão das cirurgias eletivas. Isso aí, porque quem está aguardando... Uma ampliação do nosso regional seria mais fácil. Certa vez isso aí foi noticiado, ele já esteve, né, com o deputado federal Hugo Mota, com Pedro Cunha Lima, lá em Brasília, reunido em busca de recursos, de captar recursos já para o seu governo, já para a sua gestão, mas uma palavra, né, que ele falou foi justamente essa. Os palanques precisam ser desarmados e focarmos nas ações para o nosso município. É preciso parcerias e convênios, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal. E quando eu falo em governo do estado, aí a gente já volta para a ampliação do Hospital Regional de Patos, porque é preciso, se faz necessário isso hoje, para que possa ter uma acomodação das pessoas que vão ao hospital em busca de atendimento, porque nós entendemos que a cidade está crescendo, a cidade está produzindo na questão de faculdades, na questão de empreendimentos, de atacadões, de concessionária, e isso atrai a população das cidades circunvizinhas para o nosso município. Não é à toa que Patos hoje é uma cidade metropolitana. Se você observar o mapa geográfico da Paraíba, Patos fica numa localização estratégica. Quem está salvando Patos é a posição geográfica. E isso, Patos no centro da Paraíba, divisa com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então isso atrai os olhares dessas cidades dos estados que ficam próximos ao nosso município para fazer investimento. E quando isso acontece, a gente consegue observar o crescimento do nosso município em relação à população. Então a cidade de Patos tem que acompanhar esse crescimento do nosso município com relação justamente à conclusão de um teatro, a conclusão das UPAs e colocar elas em funcionamento, a ampliação do Hospital Regional Janduí Carneiro, a construção de um hospital municipal, enfim, Patos precisa de um centro de zoonose, precisa de um distrito mecânico, Patos precisa, os políticos de Patos precisam olhar e planejar Patos para o futuro. Lógico, já estamos em atraso, porque não podemos admitir de forma alguma. Até entendemos, mas admitir nunca, que a cidade de Patos, a gente consegue ver Pombal com UPA e Patos não. Isso aí, para mim, é um absurdo. O vereador Salles Júnior, sobre essa série de coisas, localização geográfica da cidade de Patos, se fala em hospital, se nós não temos condições hoje de abertura de uma UPA, como é que a gente vai manter o hospital? Porque você sabe, e o vereador sabe muito bem, que recurso para a saúde, me parece que quanto mais ele vem, mais escasso ele fica. A gente entende dessa forma, mas assim, é por isso que existe os convênios, é por isso que existe, né, as emendas dos deputados, dos senadores. A gente não deve, por exemplo, ir em busca de recursos apenas para construir. Tem que estar também garantido a manutenção. O Centro de Oncologia é um dos exemplos. Pronto. Né? Foi construída a parte física e agora? Pronto. O Centro de Oncologia, construído pelo governo do estado, já na gestão do governador Ricardo Coutinho, e com todo o seu aparelhado e equipamentos comprados já, adquiridos, tudo pelo governo do estado. E o que foi que o governador comentou a respeito disso? A saúde, ela tem que ser tripartida.
Governo municipal, estadual e federal. O governo do estado não pode manter sozinho a unidade de oncologia. Tem que ter a contrapartida, e aí ele foi bem claro, na manutenção do centro de oncologia tem que ter a contrapartida do governo federal. Que é mais cara do que né, pelo que eu entendi, um custo muito alto. É porque é uma manutenção. Você tem que ter os insumos, você tem que ter toda a equipe de trabalho, e quando se trata de oncologia, aí se torna muito mais caro. E na sua visão, pelo que eu entendi, ou os três estão juntos ou não funciona? Não funciona porque inviabiliza um governo apenas, um governo só, construir, equipar, né, com todos os maquinários necessários e manter a unidade de oncologia ou o centro de oncologia, como outras pessoas preferem dizer. Tem que ter, e é assim que funciona. A saúde ela é tripartida. Meu amigo Salles Júnior, nós estamos acabando esse nosso primeiro bloco. No próximo bloco eu vou saber do Salles Júnior como é que foi a campanha dele, o dia a dia da campanha dele, esse retorno à Câmara, e depois eu quero saber como é que foi o primeiro encontro dele com o Dinaldinho. O Dinaldinho já fez uma reunião, 4 vereadores não estiveram presentes, mas o Salles Júnior estava presente lá, e foi aquele primeiro momento com o prefeito eleito da cidade de Patos. Mas isso a gente vai saber daqui a pouco. Os senhores fiquem aí, e daqui a pouco a gente volta com Salles Júnior, conversando sobre o seu retorno à Câmara e também preparando a perspectiva dele para vereador na próxima gestão, na gestão que vai ter Dinaldinho à frente do poder. Brevíssimo intervalo, eu volto já já. De volta com o nosso ponto de vista, nosso segundo bloco, o vereador Salles Júnior aqui ao nosso lado. Vereador Salles Júnior, ainda tratando da questão campanha política, como é que ela foi? Como é que ela se desenrolou? Teve algum momento que você disse, pô, tá difícil, tá complicado e a coisa tá muito fora da realidade, ou sempre foi centrada, pé no chão? Olha, nós sempre fizemos uma campanha centrada, uma campanha focada realmente em mostrar para a população, né, para as famílias de Patos, e eu sempre costumava dizer que não é fácil hoje, devido ao cenário político que se encontra o nosso país, uma família abrir uma porta hoje para receber um político, não é? Porque você liga uma TV, você liga um jornal, você abre um portal, você liga um rádio, é só o que fala é desvio de conduta, desvio de recursos, políticos envolvidos, né? O desgaste era grande. O desgaste era grande. Mas a gente sempre pautado, aí eu volto a falar, né? Em mostrar para a população aquilo que nós produzimos dentro da Câmara Municipal de Patos, e aí eu digo isso com relação à fiscalização, com relação à cobrança, com relação a requerimentos, a projetos de leis, a emendas, com relação a todo o nosso trabalho feito na Câmara Municipal de Patos, nós tivemos essa facilidade de mostrar para a sociedade o que nós produzimos. Ajudou nas visitas? Ajudou, claro. E pedir, mais uma vez, o voto, né? O voto de confiança, pedir mais uma vez o crédito para poder representar por mais 4 anos o povo de Patos. Existiu uma queda na nossa votação, mas isso era lógico, porque com o aumento, né, de número de cadeiras na Câmara Municipal de Patos, de 13 para 17, proporcionalmente, aumentou o número de pré-candidatos, o número de candidatos. E isso acontece que a tendência, né, e aí foi comprovado, existiu uma divisão com relação a votos, né, porque isso era óbvio devido ao número de candidatos que se apresentava no nosso município. Mas nós, mesmo assim, focados, né, na campanha e nosso compromisso, da forma como nós fazemos política e fazemos campanha, nós sempre estivemos confiantes diante do trabalho que nós fizemos na campanha. Onde é verdade, onde é mentira? Durante a campanha, não, porque o PMDB quer derrotar Salles Júnior de todo jeito, o PMDB quer derrotar Jefferson Melquides, porque vocês eram os dois que faziam uma oposição dentro da Câmara Municipal de Patos. Onde é que tem verdade, onde é que tem mentira nessa história? Nós escutamos isso, né? Esse Mas na relato. sua realidade, você do Acredito que sim, dia. sim. Existiu, porque muitos lugares onde nós chegávamos, muita gente
dizia, não é, que o grupo político tal, não é, estava trabalhando para vocês não voltar à Câmara Municipal de Patos, porque vocês não votam mais no PMDB, não apoiam mais o candidato do PMDB. E aí, ao ponto de nos dizerem que era uma honra, né, derrotar o vereador Salles e o vereador Jefferson. E eu sempre, na minha tranquilidade, né, que eu sempre tive com relação a isso, eu sempre dizia que a minha permanência ou não na Câmara não dependia de grupos políticos, não dependia de uma organização de pessoas que queriam me derrotar. Primeiramente, a minha permanência na Câmara, a minha volta à Câmara, dependia primeiramente de Deus e do trabalho que nós tínhamos apresentado na Câmara Municipal de Patos e caminhávamos na rua e íamos para residências das famílias de cabeça erguida, sem nenhum problema. Então, existiu esse comentário, né, essa informação por toda a cidade, mas sempre tranquilo e sempre focados naquilo que nós apresentamos e ainda temos para apresentar ao povo de Patos. Com relação ao trabalho da sua igreja, muita gente diz que ela foi importante, que muitos membros da sua igreja trabalharam, mas era um trabalho que você tinha feito anteriormente. A gente não é um trabalho exclusivamente de igreja. Nós temos uma base eleitoral muito forte, grande, dentro das igrejas evangélicas e dentro de outros segmentos também, porque nós trabalhamos e mantemos a nossa postura de trabalho durante todo o nosso mandato. Então, isso a gente vai ganhando a confiança. Não é vereador de última hora, não? Não, de maneira alguma. A gente tem um trabalho, a gente tem um projeto junto com entidades, junto com igrejas, junto com várias entidades, onde nós mantemos esse trabalho durante todo esse nosso mandato. E isso facilita, né, nós voltarmos às famílias, voltarmos para as lideranças e pedir mais uma vez o voto. Então, isso nos ajuda por quê? Porque é o resultado do nosso trabalho, é o resultado daquilo que nós temos feito durante todo o nosso mandato. Então, isso facilita para que a gente tenha a tranquilidade e, acima de tudo, o respeito e a confiança do nosso povo. O fato de estar ao lado de Dinaldinho, de mudança, de ser o cara mais ao lado de Jefferson Melquites, que chegava na Câmara e batia com relação a tudo isso que acontece na cidade de Patos, facilitou? Olha, facilitou em parte, né? Porque assim, nós não temos um número grande de eleitores de pessoas que votam com a gente, que dizem assim, eu só voto em você se você votar no prefeito tal. Não, sei. Nós temos uma linha de independência. Uma coisa mais individualizada. Individualizada, independente e ao mesmo tempo natural, né? Porque a gente tentava mostrar para a sociedade, para o povo, para os nossos eleitores, para aquelas pessoas o porquê que nós queríamos voltar à Câmara Municipal de Patos e por que nós decidimos votar e apoiar no candidato Dinaldo Filho, no candidato Dinaldinho, porque se fazia necessário uma mudança do nosso município, uma mudança de prática, uma mudança de costume, uma visão diferenciada de governabilidade para o nosso município, porque isso era um clamor da sociedade. Não admitimos uma mulher chegar em um posto de saúde, requisitar uma transvaginal, uma ultrassonografia, um abdômen total e você esperar 8, 9, até um ano aguardando a marcação de um exame. Então, isso a gente entende que é uma falta de planejamento de um governo, é uma falta de organização de uma gestão. E isso já vinha sendo essa prática acontecendo durante todo o governo de Francisca Mota. Então, a sociedade reclamando isso de mim enquanto vereador, nós tínhamos que ir atrás da solução. Quando a solução não aparecia, então a gente começou a entender de que existia um problema muito grande na gestão, aí de planejamento, de organização, e que não conseguia mais governar. Então, se fazia necessário uma mudança no nosso município, e a mudança nós acreditamos, né, e confiamos, não só eu, mas o povo de Patos, que seria Dinaldinho. Como é que o vereador está vendo esse modelo de transição? Já temos mais de mês, né, que o Lenil está, e me parece que pelo andar da carruagem, ele continua até 31 de dezembro.
Como é que o vereador está vendo esse período de transição? Eu vejo como importante, né? Porque tem que existir o período de transição, para que o governo que vai assumir, ele precisa pelo menos ter uma noção de como se encontra a máquina administrativa, como ela se encontra, da forma como ela está, para ele poder ter uma noção de governabilidade. Ele precisa pelo menos de informações, do quadro estrutural que existe hoje na Prefeitura Municipal de Patos, com relação a convênios, com relação a parceria, com relação à folha de pagamento, com relação a atraso de fornecedores, quem fornece, como é que está todo esse quadro no nosso município. Então ele precisa dessas informações e é por isso que é importante a transição. Quando não se há transição, o governo que vai assumir, ele tem uma dificuldade de que seu governo tenha uma celeridade com relação a tudo isso. Então a gente acredita de que a transição é importante por causa disso. Mas como é que você está vendo o modelo que o Lenildo está utilizando? Olha, Lenildo, a gente... por exemplo, da demissão de pessoal, de cortes nas gratificações, uma série de coisas que o Lenildo está fazendo. Ele alegou, né, toda essa forma dele governar, porque ele achou necessário enxugar a máquina administrativa para poder colocar em funcionamento algumas coisas. Uma máquina que em tese era dele também. Dele também, porque ele fazia parte, mas ele não tinha acesso, é o que ele sempre alegou. E a gente, vamos ser bem sinceros, a gente claro, entendia e observava que ele realmente não teve acesso. Eu não falo do partido, né, do PT, porque tinha uma secretaria no governo. Mas ele, enquanto vice-prefeito, ele não teve oportunidade para sugerir, para propor, para indicar com relação a ações governamentais. Por exemplo, ele, durante todo o governo de Francisco Mota, existia um carro adaptado para castrações de animais vadios no nosso município. O famoso castramóvel. Castramóvel. Então, em pouco tempo de sua gestão, de Lenildo, ele já colocou em funcionamento o castramóvel, que é justamente para facilitar, não é, essa demanda que existia no nosso município de animais abandonados na rua, que causava e causa ainda risco de doenças para a população e, ao mesmo tempo, maus tratos aos animais. Então, está aí. Durante todo esse tempo de governo de Francisco Mota, ela não conseguiu, né, e aí, repito, falta de planejamento e falta de gestão. Em pouco tempo, ele colocou em funcionamento tudo isso aí. Então, a gente entende que você enxuga a máquina administrativa para colocar em funcionamento algumas ações governamentais. Meu caro Salles Júnior, vou sair um pouquinho dessa questão, já para entrar no modelo de formação do governo de Dinaldinho. Dinaldinho, até semana passada, ele anunciou 7, mais a tesoureira, 8 nomes já foram anunciados do governo de Dinaldinho. Tem acompanhado? Como é que você está vendo esses nomes? Muita gente de fora, algum parente, alguma coisa. Como é que você está vendo esse momento de definição do secretariado de Dinaldinho? Olha, a gente tem observado, né, através das redes sociais, né, e aí ele faz questão de tornar isso aí público, até porque vai ser o corpo administrativo do primeiro escalão, né, que vai ajudar ele a trabalhar e governar o nosso município. A gente tem visto alguns nomes do nosso município, a gente tem visto alguns nomes de pessoas de fora, de outras cidades, e aí eu digo que é preciso dar o crédito, porque independente de onde seja, de uma outra cidade, ou seja de Patos, eu acredito que nós temos que dar o crédito para que o secretário ele possa fazer valer a confiança que foi dada do prefeito para ajudar ele a governar e, acima de tudo, que possa produzir, que possa dar resultados. É o que o povo de Patos espera. Votaram em busca de uma mudança, a mudança ela tem que existir, independente de quem for o secretário, Patos está esperando resultados diferentes do nosso município. Ô Salles, quando você fala assim, eu vou dar um crédito a um secretário, é quanto tempo? Então, a gente tem que aguardar aí 4, 6 meses, se houver
um processo de transição facilitado para que ele possa ter noção da forma como ele vai encontrar a máquina administrativa. E aí eu entendo que é preciso e necessário dar um crédito de 4 meses, 6 meses, 8 meses, não sei, para que os resultados possam aparecer. E isso vai depender da forma como ele vai encontrar a Prefeitura Municipal de Patos. Eu falo, por exemplo, secretário de Planejamento, eu conheço Nilton Domiciano, irmão do Manezinho aqui de São José do Sabugi. É um bom nome? Na minha opinião, sim, é um técnico. Certo. Né? Eu não sei se ele vai dar certo em Patos, mas é um técnico, trabalha na Prefeitura de Bahia, perdeu lá em Bahia e tudo mais, está vindo para Patos. Mas é um técnico. A pergunta é muito simples. Patos é conhecida como uma cidade que não tem planejamento. Me parece que o Nilton ele vai ter que começar o planejamento do zero. Né? Ou seja, ele vai começar a planejar a cidade de Patos a partir do zero. Na minha opinião, 6 meses está difícil para ele. Para começar um planejamento, não. Talvez para os resultados vir, Sim, né? Em 6 meses Isso. Mas a gente consegue entender, e aí quando você fala, e você conhece ele mais do que o vereador Salles, né? A gente entende, Silvio, que é uma pessoa técnica e é uma pessoa que vem para organizar, uma pessoa que vem para planejar, não é, o governo da mudança, que assim foi pregado e nós acreditamos e confiamos. Então, para você organizar e para você ter resultados, talvez tenha que agradar e desagradar alguém. Eu acredito mais desagradar. Mas isso é um processo natural, por quê? Até para a gente organizar a nossa casa, e aí eu digo até o financeiro da nossa casa. Quando você começa a fazer cortes, quando você começa a reduzir gastos, você começa a desagradar alguém para você organizar e para que você possa planejar. Mas eu entendo, e isso aí é uma opinião minha, que você tem que dosar. Você tem que ter a parte técnica, mas você também tem que ter a parte política administrativa, que é onde você consegue, com facilidade, manusear uma administração pública. E quando se trata de planejamento, se faz necessário a parte técnica, mas também a parte política administrativa, onde você consegue mostrar para a sociedade que você quer organizar, mas ao mesmo tempo o governo está pronto para contribuir e ouvir os reclames da população e atender cada um deles. Nesse caso específico, a Câmara vai ser importante para o governo de Dinaldinho. Como é que vocês estão trabalhando? Vocês têm uma maioria em tese de 9 contra 8, Isso. né? Em tese, 9 contra 8. Como é que vai ser esses 9 aí? Até porque tem alguns dos 9 que já me disse que vão ter uma postura independente. Não sei se será isso. No seu caso, claro que aí vai depender de uma série de coisas, de quem vai chegar lá na Câmara, mas em tese você tem sido o cara que sempre bateu, que sempre criticou. Como é que vai ser essa postura de Salles Júnior? Nós sempre batemos e cobramos, mas com muita responsabilidade, né? Ao ponto de, por exemplo, após passar o processo eleitoral, alguns vereadores agora começaram a falar aquilo que eu já vinha aí, o vereador Gerson, falando já há um bom tempo. Ou seja, nós tínhamos que cobrar quando é necessário cobrar. Nós temos que reivindicar quando é necessário reivindicar. Então, nós precisamos ver como que o prefeito eleito, Dinaldinho, ele vai montar a sua estrutura de funcionamento, de planejamento, de administrar no nosso município e até onde ele vai precisar da Câmara Municipal de Patos. Quando eu falo em precisar da Câmara, é ajudar a governar e não ser uma Câmara subserviente. Então é preciso ter uma independência de poderes, mas ao mesmo tempo ter uma harmonia de poderes, porque a gente entende que, embora a independência de poderes, tem que ter uma harmonia para que possa contribuir com um governo, para que ele possa administrar e governar a sua cidade. Muito bem. Nós estamos terminando esse nosso segundo bloco com o vereador Salles Júnior. No terceiro e último bloco eu vou mexer na Câmara, né? São agora 17. Ele é candidato ou ele não é candidato à presidência da Câmara? Tudo isso a gente vai saber daqui a pouco dentro do nosso ponto de vista, no nosso último bloco.
Brevíssimo intervalo, eu volto já. Nós estamos de volta com o nosso último bloco, do nosso ponto de vista. Nosso convidado, vereador Salles Júnior, está aqui ao nosso lado. Vereador, agora eu quero trabalhar a questão Câmara Municipal de Patos especificamente. Mudanças, nós vamos ter a partir de 1º de janeiro, 17 vereadores na Câmara Municipal de Patos. Muita gente pede para eu faça uma avaliação que essa Câmara... Eu digo, não, primeiro eu quero que a Câmara chegue, se instale, né, cada um faça o seu trabalho, dependendo do trabalho, de como é que vai ser feito, aí a gente pode fazer um julgamento ou não. Na sua avaliação, essa Câmara que está chegando? Olha, a gente acredita que foi uma mudança considerável, e isso aí, né, é uma prerrogativa da população, ela é quem realmente escolhe os seus representantes, mas hoje, enquanto não assumir o mandato, e aí eu falo dos novos, né, assumir Claro. o seu mandato. Já são mais 4, né? E não 4 novos. isso, e não 4 novos em tese, né? Porque e não começar a vir os resultados, nós não podemos fazer em momento algum. E temos que ter todo esse cuidado, nem de fazer uma pré-análise e nem um pré-julgamento. Nós precisamos aguardar a atitude, a postura, né, a forma como esses novos vereadores, e aí eu falo de toda a Câmara, né, porque tem que estar alinhado, porque a Câmara hoje ela é a casa da discussão, do debate, mas ao mesmo tempo, né, precisamos estar focados nas matérias que iremos votar em audiências públicas, reuniões de comissões, enfim. Então hoje nós não podemos fazer um pré-julgamento. O que nós esperamos, e aí eu digo com toda convicção, não é, e segurança, esperamos, não é, que os novos e essa nova Câmara possa realmente fazer valer cada voto que foi confiado e creditado para que possa mostrar para a população o resultado das suas ações, com qualidade, com responsabilidade, com compromisso, não é, naquilo que vota, que deixa de votar, nas proposituras que são elaboradas, seja requerimentos, projetos de leis, emendas, enfim, precisamos estar todos unidos, né? E desde já eu já me coloco, já falei já para alguns, que me coloco enquanto vereador eleito, já conheço um pouco, né, dos trâmites do Poder Legislativo, como funciona a casa, na realização e na construção de matérias, de proposituras. Estou à disposição para contribuir com os novos naquilo que eles precisarem. Salles Júnior, as notícias que chegavam para a gente da eleição era o seguinte: para prefeito nem tanto, agora, para vereador, era um pé de tamanho do mundo do eleitor. Como é que você conviveu com esse pé de? Olha, a gente tem... É verdade isso ou não? A gente tem visto, né, durante todo o processo eleitoral, uma campanha muito forte de algumas entidades, principalmente das igrejas, né, com relação ao combate à corrupção. Essa história do pé de. Isso, porque o que a gente deve, e aí é a forma como eu faço política, eu não posso fugir disso, a gente não pode conciliar de maneira alguma ajuda ao voto. Se você faz isso, você demonstra para o eleitor, você demonstra para a sua consciência e você demonstra para a sociedade que você está comungando com a corrupção. Você ajudar, e aí eu digo, mesmo sem ser em período de eleição ou não, é uma coisa, mas você tem que mostrar para aquela pessoa, para a sociedade, para a população, olha, eu só vou lhe ajudar se você votar em mim. Se você fizer dessa forma, você está contribuindo com a corrupção, com a venda e com a compra do voto. Então a gente buscou fugir dessa realidade e a gente começou a trabalhar, continuou trabalhando toda essa ideia de que você deve votar, você tem que votar por causa daquele político que vai lhe representar e não por causa de algum favor ou outro que você deixa de fazer. Salles Júnior, com relação a essa Câmara que está chegando, eu falava agora há pouco que, em tese, nós temos 9 vereadores que seriam de situação e 8 vereadores que também, em tese, seriam
de oposição, né? Mas já me disseram, por exemplo, que tem candidatos da oposição que já fechou com a situação, ou seja, eu estou falando em tese, na prática eu não vi ainda. Na prática a gente só vai ver quando chegar o primeiro projeto de Dinaldinho lá na Câmara, para saber quem votou a favor e quem votou contra o projeto. Na sua opinião, como é que está dividida essa Câmara? Olha, com relação a esse processo... Situação e oposição. A esse processo de situação e oposição, acredito eu, né, que já começou algumas articulações com relação a tudo isso. Mas eu sempre continuo a dizer que tem como você ser situação e você ser propositivo. Tem como você ser oposição e você ser propositivo. E aí depende de você, depende do parlamentar. Propositivo? Por exemplo, deixa eu facilitar a vida do nosso telespectador. O Salles Júnior é da situação, pelo que eu entendo, foi eleito pela situação dos partidos, e chega um projeto de Dinaldinho e de repente você discorda. Lógico, lógico. A gente pode discordar da matéria em parte, mas ao mesmo tempo você pode ser propositivo quando você mostra a sua intenção com relação àquela matéria. Por exemplo, chegou o projeto de lei, ou melhor, a emenda, eu vou ser bem claro com relação à Câmara atual. Chegou o trabalho de hoje. Isso, chegou uma matéria, e aí a matéria foi de nossa autoria, foi uma emenda ao orçamento. Nós apresentamos uma emenda para que nós garantirmos a previsão orçamentária, porque há 27 anos existia em Patos a Liga Patoense de Futsal. Era um torneio já tradicional no nosso município. No governo de Francisco Mota acabou. Então nós apresentamos uma emenda garantindo a previsão orçamentária. Recursos, isso, para que o projeto continuasse. Qual foi a ordem que veio do líder do governo na época para a Câmara, para a base do governo? Foi para derrotar a emenda do vereador Salles Júnior. E o que foi que a base do governo fez? Aprovou a emenda do vereador Salles Júnior porque entendeu que era uma proposta importante para a cidade de Patos. Umas duas outras matérias que eu apresentei foi garantindo a previsão orçamentária, recursos para a aquisição de equipamentos para a realização de ressonância magnética no nosso município. O governo orientou a sua base para derrotar. E a base não entendeu dessa forma e aprovou a nossa emenda, aprovou a nossa proposta. Ou seja, você deve, e aí você pode ser base do governo, mas você ser propositivo e não você ser subserviente. Isso, você, na sua opinião, pode acontecer no governo? Claro que pode. E um outro detalhe, por exemplo, aí eu sou bem claro com relação a isso. Você pode ser base do governo e você levar para o governo as demandas da cidade através da população, seja através de rótulos, seja através de entidades, enfim. O que não pode é você estar vendo o problema na cidade e você fazer de conta que nada está acontecendo. Se você é governo, se você é base, você tem acesso ao governo, você tem acesso às secretarias para bater na porta e cobrar que realmente aquela demanda que existe na cidade ou em tal comunidade seja resolvido. Ou seja, não é porque você é base que você é subserviente. Não, você pode ser base e contribuir também com o governo, com a gestão, levando para o governo propostas e as demandas que existem na sociedade. Já esteve aqui conosco Diogo Medeiros, diz que em tese é candidato ou pré-candidato à presidência da Câmara. Salles Júnior é candidato ou não é candidato? Porque muita gente pergunta, Salles Júnior seria o nome hoje, dentro da sistemática de apoio de Dinaldinho, seria um homem certo, a pessoa correta para presidir a Câmara Municipal de Patos. Claro que todo vereador, na minha opinião, quer um dia presidir a Câmara Municipal de Patos. Pergunta, é candidato ou não? Olha, a gente já foi indagado em muitos lugares com relação a essa mesma pergunta que você faz. Então, hoje, o nosso posicionamento qual é? O vereador Salles, ele não se colocou como candidato a presidente da Câmara Municipal de Patos, biênio 2017-2018. Mas o nosso nome está à disposição do grupo
está à disposição do prefeito eleito e se achar que nós podemos ser consenso dentro do grupo, que nós possamos ter a maioria dos votos dentro do grupo, e aí eu digo, estou preparado, estou capacitado para conduzir os trabalhos do Poder Legislativo no primeiro biênio. Estou à disposição, o meu nome está à disposição do grupo. Quero dizer também que qualquer um dos 17 vereadores que foram eleitos podem ser candidatos a presidente da Câmara Municipal de Patos, compor a sua mesa diretora e aí ir para o pleito, né, do biênio 2017-2018. Hoje, o vereador Salles Júnior não é candidato a presidente da Câmara Municipal de Patos. Não irei forçar para que isso aconteça. Quero entender que seja um processo natural, que o nosso nome aí, da mesma forma como você entende, que é um nome bom dentro do grupo, para contribuir com a condução dos trabalhos. Não é que eu entenda, é o que as pessoas me dizem. Lógico, nosso nome está... Eu entendo também, mas eu recebo muita informação. Por exemplo, a informação que eu recebi, a última, antes de vir para cá, é que poderia estar surgindo um acordão dentro da sistemática de vocês, de que vocês pudessem fazer os 2 biênios. O primeiro seria Salles Júnior, num segundo momento o Dito poderia sair candidato num segundo biênio, já no modelo de aprovação agora. Existe esse acordo ou não? Bem, nós ainda não conversamos com relação a esse tipo de acordo. O Dito é seu parente. Lógico, nós não conversamos ainda sobre esse tipo de acordo. Lógico que conversas vão surgindo, vão aparecendo, mas eu sempre deixei bem claro para aqueles vereadores que me procuram que o nosso nome está à disposição. Se achar que é o nome mais viável, se achar que é o nome de consenso, se achar que nós temos a maioria do apoio, não é, dentro do nosso grupo e algum outro vereador da oposição quiser votar conosco, repito, o nosso nome, o nome do vereador Salles Júnior está à disposição para conduzir os trabalhos do Poder Legislativo, biênio 2017-2018. Jefferson Melquides, não aqui na TV, mas meu programa de rádio, diz o seguinte: é o meu candidato natural, Salles Júnior, para a presidência da Câmara. Se vier assim, você aceita? Lógico. Não nosso, só de Jefferson. De Jefferson, qualquer um outro, né? Jefferson é um parlamentar, um amigo, uma pessoa que nós mantivemos um alinhamento, né, de postura durante todo esse mandato de Francisco Mota e agora na reta final de governabilidade de Lenildo Moraes. E ele é uma pessoa que confia, né, e sabe da nossa conduta, do nosso caráter. Ele já declinou, dizendo que se eu for candidato, eu tenho o apoio dele. Então, se vier dessa forma, é porque a gente acredita que nós temos, não é, e estamos preparados para conduzir os trabalhos da Câmara Municipal de Patos com muita responsabilidade, né, com o pé no chão, tendo a visão e o objetivo de que o Poder Legislativo tem e deve ser um poder independente, mas ao mesmo tempo tendo uma harmonia, não é, com o Poder Executivo. O Salles Júnior, presidente da Câmara, me disseram que Jefferson Melquides será o líder de Dinaldinho. Seria um grande líder? Seria um grande líder dentro do grupo, né? Eu acho que qualquer um outro também poderia ter essa função, como o vereador Tonho Nascimento, o vereador Ferré, e dentre outros nomes que a gente acredita, né, que dentro do grupo possa realmente representar o governo dentro da Câmara. Né? Jefferson, como você falou aí, é uma pessoa que eu tenho acompanhado o trabalho dele, né? A postura, ele sempre tem argumentado de uma forma séria e responsável junto às matérias que tramitam no Poder Legislativo. Então, não descarta, né, um nome para ser o líder do governo na Câmara Municipal de Patos. Vocês já tiveram um primeiro encontro com o Dinaldinho, não só vocês específico, mas a Câmara como um todo. 4 vereadores deixaram de comparecer, mas 13 vereadores estavam presentes lá nessa reunião. O que é que Dinaldinho trabalhou com vocês? Eu achei uma atitude e uma iniciativa importante, né, do prefeito eleito, Dinaldinho, porque foi o primeiro momento que ele teve com os vereadores eleitos e reeleitos, não é? E ele não se preocupou em se reunir apenas
com os vereadores eleitos que apoiaram ele, todo, né? Mas ele teve esse cuidado realmente de reunir com todos os vereadores, 17. Como você falou, aí teve 4 vereadores que faltaram a essa reunião, mas foi basicamente uma reunião de saudação, né? De dar as boas-vindas, de deixar a sua mensagem de parabéns, né? Pelo o êxito alcançado no pleito. E ele sempre quis e passou essa mensagem dizendo que o seu governo, o seu gabinete, né, que o seu secretariado estava à disposição da Câmara para receber as demandas que viessem dos vereadores, né, que são com relação às comunidades, aquelas entidades que cada vereador representa, porque eu entendo que tem que ter essa afinidade. E aí eu digo harmonia entre o prefeito, seu corpo de secretariado, em receber os vereadores com relação às demandas que ele tem da população. Porque se o vereador ele não tem acesso ao governo, fica difícil do vereador, do parlamentar, levar a resolutividade para aquela demanda que chegou até ele. Então é importante, né, essa abertura do governo, não só para os vereadores da base, mas para toda a Câmara, porque aí acredito que pode, né, e aí deve ser um governo que torna mais um alinhamento com o Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, demonstra que está interessado em ouvir o vereador para resolver os problemas da comunidade. Vereador Salles Júnior, a gente queria agradecer a sua presença, só já deixando aqui com o vereador Salles Júnior, se o mesmo for o presidente da Câmara, vai estar conosco aqui no nosso primeiro programa de janeiro. O amigo vai estar aqui conosco como qualquer outro, né? Qualquer outro que seja eleito lá, mas espero que o amigo seja eleito e que esteja conosco aqui no nosso primeiro programa de janeiro, já com o novo presidente da Câmara Municipal da cidade de Patos. Agradecê-lo por estar aqui conosco, deixar o espaço final aqui para o amigo se despedir dos nossos telespectadores do Ponto de Vista. Eu é quem agradeço o convite, né? Posso contar em janeiro com você? Claro, claro. Se nós realmente for o nome, né, do grupo, do prefeito eleito, Binaldinho, e a gente conseguir obter êxito nesse nosso pleito. Vai estar aqui conosco. Estaremos aqui, desde já confirmo, né, que estarei aqui para a gente poder agradecer, né, todo o processo que nós passamos, né, junto ao pleito da presidência da Câmara Municipal de Patos. E a gente sabe da importância do compromisso do jornalismo, da TV Sol, em sempre estar informando, mostrando a notícia que percorre, que existe, não só em Patos, mas em toda a região, seja política, seja comércio, seja empresarial, enfim, a gente sabe que a TV Sol ela tem um compromisso muito sério com a sociedade, com o povo, em estar mostrando, né, e acompanhando todo o trabalho no nosso município. Aqui fica a nossa palavra de gratidão pelo convite a todos que fazem a TV Sol. Então, um abraço aos nossos telespectadores. Dizer que semana que vem nós estaremos de volta aqui com mais um Ponto de Vista. Um abraço a todos, obrigadão pela audiência e até lá, se Deus quiser.